Olá, colegas, bem-vindo ao OdontoCast, nosso podcast sobre o dia a dia no consultório. Então, estaremos sempre aqui trazendo um convidado especial para falar um pouquinho do que as pessoas estão fazendo a nível de atendimento clínico. Estaremos aqui no YouTube às 20 horas, toda terça-feira. E você que está aqui nos acompanhando, eu quero agradecer, colega, pais, amigos, alunos. E se você está gostando do nosso conteúdo e quer que a gente continue produzindo, clica, compartilha, dá um like e vem com a gente. Então, também quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao pessoal da Hype, né, que está sempre aqui, é um grupo organizado, dedicado, que a gente vem toda terça-feira gravar, é só chegar, sentar, tomar o café e bater o nosso papo. Mas também quero agradecer à Clínica Odontos, que me dá toda essa estrutura, essa base, essa noção assim de tratamento multidisciplinar. E eu acredito que o conhecimento ele vem nos bancos da faculdade, mas a experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, eu acho que informação é poder e hoje nós vamos informar. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui e eu confesso que eu não entendo nada sobre o assunto, a gente não faz no consultório, mas eu já estou bem interessada em fazer. Estamos aqui então com a doutora Vanessa Constant Barreto. Vanessa, conta para nós, quem tu és? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui presente. E eu sou uma dentista floral. Eu sou dentista há 24 anos, odontopediatra, fiz o meu mestrado na nossa Universidade Federal aqui, trabalho com odontopediatria, meu enfoque é prevenção. E ao longo da jornada eu fui colocando algumas ferramentas na minha maleta. Né? E uma delas foi as essências florais. E há alguns anos já, desde 2010, eu venho trabalhando e colocando isso na prática do consultório. Vanessa, eu te confesso assim que quando tu me disse, Mônica, eu trabalho com florais, né, no consultório, eu achei muito interessante, porque hoje é tanta coisa na odontologia, quem trabalha com odontopediatria é um universo tão grande de materiais, de técnicas, que às vezes a gente não dá conta de tudo, né? E eu achei maravilhoso porque o odontopediatra é um perfil de profissional que se preocupa muito com a promoção de saúde, com o bem-estar do paciente, né? E eu digo, olha, nunca fui, hoje eu quero aprender sobre isso. Então, uma das minhas perguntas é, como é que tu descobriu os benefícios dos florais, assim, na odontologia, né? Como é que isso veio para ti? Então, eu me formei em 2000, né? E comecei a fazer minha pós-graduação em saúde coletiva na BO aqui. E eu conheci os florais através de uma periodontista, ou seja, não fica restrita à odontopediatria, né? E nós, como dentistas, eu sempre digo, nós somos agentes de saúde, né? Promotores de saúde, independente da especialidade, o nosso objetivo é que o paciente mantenha os seus dentes e a sua saúde bucal por toda a vida, né? E daí, naquele momento, foi por uma questão de ordem pessoal e a prof me disse, vá, toma esse floral. Eu nunca tinha ouvido falar também, né? E eu disse, tá bem, vou tomar. E eu senti um benefício. Para aquela situação que eu estava enfrentando, foi muito legal. E eu fiquei com aquela sementinha na minha cabeça, mas eu segui, né, na minha formação ali, terminei meu pós e atendendo no consultório, enfim. Mas dentro do consultório, eu encontrava alguns desafios. Inclusive, logo que eu me formei, eu atendi um irmão de um colega, que foi meu bicho, e o menino até morava em São Paulo, e veio e foi atendido, e ele disse, Vanessa, eu amei, era uma restauração de um pré-molar, eu amei, não senti anestesia, o odontopediatra tem isso, né? Tem uma mão técnica, né? Então, não senti anestesia, não senti nada, mas, gente, eu olhava para ele e eu sentia que a mãozinha dele tava assim, ela tava molhada, ele tava tenso, ele tava nervoso. E eu perguntava, tá doendo? Né? E era uma restauração, uma oclusal de um pré-molar. Ou seja, era algo de uma atenção totalmente emocional. E ali eu vi que, mesmo que porque ele disse, a restauração ficou ótima, eu não senti nada, mas sentar nessa sua cadeira é um terror para mim. E esse seu motorzinho, ele disse, se você tivesse um aparelho que tivesse menos barulho, você teria mais cliente, ele me disse. Óbvio. Então, e aí ali naquele momento eu disse, gente, eu sempre fui muito CDF, vamos dizer assim, sabe? Tipo assim, dedicada, estudiosa, sempre fiz o meu melhor. Eu acho que
é uma característica, né? O dentista gosta de estudar e... Ele é mais nerdzinho, assim, né? Preocupado com as coisinhas, porque nós estamos tudo no pequeno às vezes, né? Então a gente é perfeccionista, porque o dente já é pequeno, então a gente é muito do detalhe. Exatamente. Perfeccionismo foi uma palavra perfeita, assim. Daí eu disse, gente, não adianta, porque por melhor que eu entregue a minha técnica, por mais que eu estude, por mais que eu me aperfeiçoe, eu não tenho como fazer um gerenciamento desse aspecto emocional do paciente. Claro. Entendeu? E isso, para mim, era uma lacuna. Sim, ele saía muito bem da consulta, ele via que aquele medo não era necessário, porque realmente não doeu, não foi sofrido, não foi difícil, mas o antes... Ele sofria. A experiência, ele passou ela toda ansioso, tenso, quando ele poderia ter relaxado. Que para nós, como dentista, um paciente tenso na cadeira é tenso também, né? Porque tu não quer que o teu paciente passe dor, tu não quer que ele diga que não foi bom, né? Até porque, como tu disse, a gente se esmera, como eu digo, capricha no pincel da resina ali, né? Uhum. E se o cara tá tenso, ele quer sair da tua cadeira de qualquer jeito, né? Então, ali eu vi que, tipo, cara, falta algo. E ali eu fiquei naquela, né? Puxa, continuei estudando, buscando técnicas, até que, em 2010, surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de especialização em terapia floral. Na época, eu fiquei em dúvida entre a homeopatia e os florais. A homeopatia era sobre a CID ali, era bem odontológica, né? Eu disse, não, quero ampliar, quero abrir o leque, entendeu? E aí, fui para a especialização dos florais. Foram 2 anos de formação. E durante o curso, eu tive um desafio, que eu te conto aí na sequência. Mas assim, ok, entendi. Mas quais são os princípios básicos, assim, como é que é o funcionamento, né, por trás desse uso de florais na odontologia? Então, os florais, eles são remédios naturais, tá? São um extrato das plantas que atuam no nosso, no sentido de equilibrar o nosso corpo físico, né? A nossa saúde física e emocional. É sabido, né, que as doenças é como se a gente tivesse um copo d'água. Então, como a gente somatiza, né, emocionalmente a gente vai guardando o que a gente não processa, aquilo que a gente não fala, a gente vai guardando no corpo, até que aquele copo d'água transborda. Esse transbordar é a manifestação da doença. Então, o princípio dos florais é justamente harmonizar, né, ou fazer com que a gente tenha um equilíbrio físico e emocional, para que a gente tenha essa homeostase, né? Quando a gente está em homeostase, está em saúde, né? As respostas fisiológicas são favoráveis. Então, para um paciente, por exemplo, que vai fazer um procedimento cirúrgico, se ele está bem, se ele está tranquilo, todo o procedimento cirúrgico, toda a resposta pós-operatória dele vai ser favorável, porque ele está em homeostase, né? E os florais, eles promovem este equilíbrio, voltando ao princípio, né? Claro. Mas eles não são metabolizados diretamente no nosso fisiológico, né? No nosso organismo. Então, como eles atuam mais nesse campo emocional, eles trazem a resposta para o corpo físico. Por isso que eles não têm contraindicação. Entendeu? Eles podem ser usados por gestante, eles podem ser usados por pacientes que tomam medicação tarja preta, por exemplo. Eles não interferem em outros medicamentos, não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, em qualquer idade pode ser usado. Só isso já valeria, assim, o nosso estudo sobre a área, né? Porque eu acho que, assim, não trazendo, né, nenhum malefício, não tendo uma contraindicação, às vezes mesmo que, de repente, aquela ajuda não seja tão eficiente quanto, de repente, um medicamento tradicional, mas o fato dele ajudar e não te trazer um prejuízo, já vale. Né? Ele já tem um valor importante, exatamente, né? Porque hoje as pessoas estão misturando muito, né? Eu vejo assim, é medicação para aquilo, é medicação para o outro, sabe? Então, quanto mais a gente puder também escapar dessa mistura, é importante, né? Assim... É essa ideia. Como é um recurso natural, que não é o que eu falo, né? Tanto para os pacientes, eu tenho colegas que fazem a formação de florais comigo, assim, que é, né, voltado para odontologia. E aí eu digo, gente, se tu tá oferecendo que é um recurso a mais, né? Tu tá oferecendo um diferencial para o teu paciente, que se nada acontecer,
prejuízo para ele tu não vai causar. Né? Então, eu acho que isso aí, como tu disse, já é um grande despertar, assim, né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando, assim, que tu recomenda? São em casos específicos? São em situações, assim, mais que causam medo no paciente? Ou não, Mônica, é um padrão? Como é que tu faz essa recomendação do uso dos florais? Então, os florais, eles podem ser usados em todas as áreas de em qualquer situação clínica, tá? Eu associo floral para clareamento, eu associo floral para tratamento de bruxismo, eu associo floral para tratamento de gengivite, para as crianças, para remoção de hábitos. Então, tipo, mamãe, criança, aquela fase da troca da chupeta, agora vem o coelhinho, né? Que leva a chupeta, Claro, né? coelhinho é maravilhoso, Então... Papai Noel é maravilhoso, aniversário é maravilhoso. Tem aquelas datas da chupeta, né? Então, agora é a época de falar dos florais da remoção de hábitos aí, né? Então, na verdade, tu pode utilizar eles em qualquer situação clínica, porque tu tá dando um amparo pro teu paciente, né? Eu falo sempre, as brocas restauram o dente. Os florais, eles restauram o nosso emocional. Então, tu tá dando um suporte para aquela mãe que, às vezes, na fase de desmame também, né? Às vezes, tá tirando a mamadeira, então, tá inseguro, o bebê vai crescer, né? Aquela coisa assim que a mãe passa, aqueles conflitos. Tu entra com o floral e tu fala pra mãe, olha só, a gente tem um recurso aqui que é complementar, que vai dar um auxílio, a criança vai ficar mais tranquila, tu vai ficar mais confiante, que a gente trabalha a questão da segurança da mãe, né? Então, tu tem... inúmeras possibilidades, assim, tá? Para um paciente que vai fazer uma cirurgia, para paciente que vai tirar siso, para paciente de implante, enfim, todas as áreas a gente pode usar. Vanessa, assim, eu não conheço mesmo, tá? Então, assim, eu tô aproveitando para aprender junto, porque geralmente, assim, quando eu faço um bate-papo, são áreas que eu conheço, porque a gente tem uma equipe de 12 dentistas, a gente passa por todo o universo, prótese, endo, orto, toda essa questão a gente passa, né? Mas realmente, floral, eu não conheço. Me exemplifica, assim, porque eu não tô conseguindo visualizar, né? Como eu utilizaria, por exemplo, no meu paciente adolescente, 17 anos, vai fazer o siso. É um paciente que, às vezes, até meu cirurgião dizia assim, vou te dar aquela anestesia tipo de restauração. O meu cirurgião fala pro paciente, aí ele olha. Nunca tomou uma anestesia. Tá. Não, tipo assim, até tomou pro dente de leite, mas nem lembra mais, sabe? Aquela coisa assim. Eu não tenho restauração. Daí o meu cirurgião, olha, Mônica, tu estás criando analfabetos odontológicos. E tá tudo bem, deixa ser analfabeto, né? Eu brinco. Mas ok, então é uma criança, um adolescente que está tenso, né? Como é que, por exemplo, nesses casos eu faria o uso? Quando a gente pede o raio-x, por exemplo, né? Que tu vai pedir a panorâmica, o cara tá ali, não tem o, né? Tem o siso, não tem o siso, vai extrair. Pré-cirúrgico, 15 dias antes, 10 dias antes, depende do tempo que tu tá organizando a cirurgia, né? Tu já pode dar o floral. Ele já vai tomando um floral para controlar esse aspecto da ansiedade. O paciente já vai mais preparado. Como eu disse, um paciente mais tranquilo na tua cadeira, tudo é mais tranquilo pra gente. O tempo cirúrgico é mais rápido. Eu vou fazer aqui um paralelo aqui, né? Um paciente, por exemplo, que tá fazendo restauração. Eu brinco, os pacientes querem conversar na cadeira. A gente já faz isso, né? A cadeira ou divã, né? Verdade. O paciente quer conversar na cadeira ou aquele paciente que fica cuspindo o tempo inteiro. Isso é uma reação de fuga. Claro, total. Entendeu? Ele quer cuspir porque as crianças querem sentar na cadeira e querem fazer xixi. Recém saiu de perto do banheiro, mas quer exatamente pra quando quê? senta. Pra fugir do atendimento, né? Claro que é inconsciente isso. Então, o paciente que... tem este preparo com o floral, ele vai estar mais tranquilo na cadeira, ele vai favorecer um transoperatório mais sereno. E os pacientes tomam, por exemplo, tu pode dar para o paciente, tu prepara o floral, né? Entrega para o paciente na consulta pré-operatória. No dia, ele toma um floral no copinho, que nem aquele do bochecho que a gente dá, né? Assim, ele toma com água mineral, gotinhas do floral, que pode ser, se for um paciente mais fóbico, tu pode dar um floral para medo, tá? Se for um paciente que tu sabe que é uma questão mais de ansiedade, tu pode dar o floral de ansiedade. Então, tu vai ver de acordo com a necessidade daquele paciente, né? O que tu vai entregar ali para ele naquele momento. E aí, tu prepara o paciente. No dia, ele vai receber também uma dose, né? Pré-operatório, faz o seu procedimento e no pós-operatório ele vai sair. Ó, deixa eu deixar bem claro isso aqui.
não substitui a nossa técnica, a gente é dentista, usa broca, usa anestesia, mas a gente proporciona uma experiência de maior conforto, de maior bem-estar para o nosso paciente, tá? Eu acho que isso é um diferencial. Hoje os pacientes buscam muito, né, esse... E até tu falando assim nessa questão assim de ter uma experiência melhor, por exemplo, agora está sendo muito falado, né? Nem vou entrar na questão da polêmica, né? Mas o uso assim de medicações, tipo Dormonide, para o paciente relaxar antes de uma cirurgia, o uso do óxido nitroso, né? E é óbvio, né, que tem casos e casos, acho que tudo tem indicação, né? Mas às vezes também fazer isso corriqueiro, tipo, eu não quero que meu paciente sofra, bota no óxido nitroso, bota no Dormonide, né? A gente tem que saber que a gente está colocando um outro componente, né? Tá tudo bem. É um tá recurso válido. válido total. Mas às vezes assim, tipo assim, qualquer coisinha tu já vai botar no óxido nitroso, tipo assim, ele não vai nem viver a experiência, né? Eu sei que os pais, às vezes até os profissionais, né, não querem que o paciente sofra tudo, mas é uma geração que a gente está muito assim, não quero que sofra, não quero que sinta, não quero que aquilo, não quero que outro. Mas quando é que essa criança vai começar, né, até a passar pelas suas frustrações e dores e começar a se sentir Experiência da forte vida, que né? consegue passar por aquilo, né? Então eu digo até o dentista, óbvio que não tem que ser um lugar de medo, mas também tem que ser um lugar que a gente dava oportunidade dessa criança ver como ela era corajosa, né? E a gente ter nisso, a gente, não precisa ser corajosa. A tia já bota o óxido. Existe indicação, eu não sou contra, tá? Inclusive sou habilitada. Mas assim, se a gente pode ter recursos mais naturais, né? Eu acho bem interessante. Isso que tu trouxe, né? Os florais, eles têm uma característica muito bacana, que eles trabalham as virtudes, né? O princípio do floral é que tu desenvolva aquela virtude que tu tá precisando. Então, tem medo do dentista, tu precisa, né, encontrar a coragem. E ele trabalha justamente esse lado positivo. Então, né, eu tô ansioso, ele vai trabalhar o quê? A calma, a tranquilidade, a serenidade, né? Então, essa característica vem bem dentro disso que tu fala, né? Os medicamentos são recursos, eu também tenho habilitação em óxido nitroso, eu nunca usei. Tipo assim, né? Foi um recurso que eu, felizmente, botei na minha maleta, mas eu não precisei dele. E justamente, meu primeiro caso, que eu disse que eu ia contar a experiência mais tarde, né? Era agora. Em relação à minha primeira experiência com o uso de florais, foi na odontopediatria. Hoje eu uso em todos, tá? Tu falou da medicação, vou falar também depois. Mas era uma criança de 5 anos, tá? Com indicação de geral, já tinha passado por outros 2 colegas. Os pais estavam apavorados porque ela era pequenininha, mignon, eles não queriam levar pro risco da anestesia e tal, né? E ela chegava no consultório, se abraçava na cadeira e dizia, não vou abrir a boca. E aí já tinha indicação de geral, eu segui todas as técnicas lá, né? Eu montada na teoria da odontopediatria, diga, mostre e faça, né? Condicionamento, todas as técnicas que, né? E lá pelas tantas eu digo, puxa mãe, realmente ela não tá colaborando, né? É frustrante, mas assim, eu tenho um recurso. E eu fui muito honesta. Na época eu tava fazendo pós. E eu disse, temos a opção de usar os florais. Não sei se vai funcionar, porque eu também nunca usei. Fui muito verdadeira. Sim, porque era a tua primeira vez. A minha primeira experiência de consultório. Eu já tinha tido, né? Eu já tinha Pra usado os ti. florais pra mim. Mas aí, né? Eu, né? Tá assim, mas... e aí eu disse, ó, clinicamente eu nunca tinha usado. Aí mandei, falei pra mãe, eu disse, ó, mãe, é assim, assim, vamos usar por 15 dias. Ela assim, não vai funcionar porque ela adora um remédio. Então, quer dizer, era um remédio natural. A mãe tava tranquila que tava dando algo que, teoricamente, não ia causar prejuízo pra criança. Resumo da ópera. Ela tomou 15 dias, voltou pra uma consulta, passou pelo condicionamento. Eu fiz até pulpotomia. Não foi pra geral. Lindo. Eu tenho uma outra paciente, isso são coisas, gente, que vai acontecendo no consultório, assim, né? Situações que estava fazendo restaurações, procedimentos clínicos. Eu atendo adultos e crianças, né? Meu enfoque é a prevenção. E eu acredito muito, né, que dentro desse olhar da promoção de saúde são os 3 pilares, né? A educação em saúde, a prevenção e o reparo do dano. Então, faz parte a gente fazer a restauração, né? Claro. E aí, a gente estava fazendo algumas restaurações e tal. E ela me disse, ela tomava uma medicação para dormir e tal. E ela disse, doutora, eu tô querendo parar.
meu sono assim, não sei o quê. Daí ela acordava cansada. E hoje muita gente está usando a medicação para dormir. Ou as próprias crianças usando os ansiolíticos, enfim, né? E aí eu disse, quem sabe a gente começa com os florais. Esses foram os primeiros casos, assim, né? Que foi quando eu comecei a experiência dentro do consultório. E aí eu dei o acompanhamento. E, gente, outra coisa importante, a gente não trabalha sozinho, né? Como dentista, nós somos da área da saúde, contamos com os médicos, com os psicólogos, com os fisioterapeutas, com toda a equipe, Multidisciplinar. né? Então, assim, quando eu falo que eu dou um floral que ajuda, né, o paciente no seu aspecto emocional, eu me questionei muito sobre, cara, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, embora o dentista seja um pouco E terapeuta. odontopediatra, mais, De né? família, nesse caso. Total. Então, assim, eu me questionava muito, como é que eu vou dar floral para alguém? Vou mexer no emocional do paciente? Eu me questionava, eu tava no conflito ali, né? Claro. Aquela ideia do ortodoxo, né? E abrindo a mente. E aí eu entendi, né, que eu tava só dando um recurso para o paciente. Não dependia de mim, que eu não estava fazendo nada. Que tudo que eu estava fazendo era para ajudar, né? O paciente me pedia. Hoje, os meus pacientes, eles não me pedem. Eles já chegam no consultório e recebem a sua dose de floral. Quando eles não recebem, eles perguntam, mas por que eu já não tomei? Faltou. Faltou aguinha, né? Para as crianças de que água adaptada. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, te ouvindo falar da tua experiência. E tu diz, aí eu tive essa experiência, daí eu, tentei, daí eu conversei com a mãe. Porque tudo que é novo, ele vai chegando meio assim, né? O que a gente não é numa utilização tão comum, a gente vai trabalhando meio desconfiada, né? Então, assim, uma coisa é a nossa experiência, né? Mas hoje, já desde que a gente se formou, se fala muito de odontologia baseada em evidências. E para essa conversa não ficar assim, Mônica, eu tenho essa experiência, daí a pessoa, eu vou começar a usar porque a Vanessa falou, porque ela teve uma experiência, porque ela fez num paciente. Porque muita gente até pode dizer, tipo, tá, aquela menina de 5 anos, ela não abriu a boca, depois ela tomou os 15 dias de florais, e aí ela abriu porque ela estava num bom dia, ou acordou bem, né? Então, vamos combinar, né? Pulpotomia não deita bem, né? Mas eu quero dizer assim, às vezes a gente também tem o nosso dia, que tem dias que a gente vai melhor, pior, e às vezes coincide, que às vezes não é só a nossa técnica, o nosso manejo, mas também o dia do paciente, o dia como é que ele acordou, como é que a mãe tratou. É uma conjuntura, né? Sim, uma série de fatores. Uma série de fatores, exatamente, tá. Mas saindo, né, dessa questão, assim, de experiência de tudo, e que, ok, né, tu teve, e é maravilhoso, e hoje tu usa, e tu percebe isso, para a pessoa que quer utilizar, né, mas quer um pouquinho mais de embasamento. Existem hoje estudos, evidências científicas que mostram a eficácia dos florais em odontologia? Sim, existem alguns estudos, uns mais antigos. É um objeto de pesquisa mais recente, então, nos últimos anos é que tem surgido mais estudos, né, em relação ao uso dos florais, principalmente nessa questão, né, do controle do medo e ansiedade, da questão das fobias, né, mas também nessas respostas clínicas, porque pacientes, até tem um estudo que diz que pacientes que principalmente pacientes crônicos, né? Eles se mantêm em saúde, por exemplo, paciente de periodontia, né? Se mantém em saúde por mais tempo com o uso dos florais. Porque ele está mais, vamos dizer assim, controlado de né? Não só clinicamente, mas também de um lado emocional, né? Então, assim, esse equilíbrio físico, emocional. Né? Então, esse casamento, né? É o que faz o paciente o estudo esse diz, né, que se mantém em saúde por mais tempo. Existem... eu estava te falando daquela paciente que ela parou de tomar o tarja preta. Falei da questão da multidisciplinaridade, porque ela estava acompanhada pelo seu médico. Eu tenho, né? E aí ela conseguiu, associando os florais, reduzir, e aí ela voltou meses depois, assim, doutora, feliz da vida, não estou mais tomando meu tarja preta, não estou mais tomando remédio para dormir, a doutora que me ajudou com os florais. Então, esse tipo de feedback eu tenho direto no espetacular, não, maravilhoso. E aí, a experiência dentro do consultório, assim, né, os pacientes, como eu disse, quem não toma hoje já pergunta, mas por que não estou tomando, né? Claro.
Mas o que eu te digo é isso, né? Então, hoje, se eu vou procurar, me interessei pelo assunto, vou procurar, vou entrar lá no PubMed, vou entrar Tu no... vai encontrar Eu vou inúmeros em- artigos, tá? que Bacanas, tem que tem evidências esse científicas embasamento. que Inclusive, realmente ele tem uma eficácia no tratamento. sim, inclusive, ela é uma prática integrativa complementar, né? Recomendada pela Organização Mundial de Saúde desde 1956. Desde 2008, é reconhecida pelo nosso conselho, pelo CFO, como uma habilitação, tá? Habilitação em terapia floral. E eu trouxe aqui, porque eu não sou decoreba, Não, embora eu seja maravilhoso. estudiosa, que no Código de Ética do CRO de São Paulo, eles trazem lá, ó, o Conselho Federal de Odontologia, em 2008, regulamenta o uso da acupuntura, da fito, da hipnose, da laser terapia, da terapia floral, como uma prática integrativa complementar. E ela diz aqui, ó, o tratamento com os florais de Bach se apresenta nos tratamentos odontológicos como uma forma de tratar o ser humano além do seu aspecto físico. E aí eu digo, né, é a gente agir, atuar além do céu da boca, né? Eu gosto muito dessa visão. Claro. Que é atender o paciente como um todo. Né? O Claro. conceito amplo de saúde, ele diz, né, atender o paciente... entender o paciente dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, do seu trabalho, das suas relações. Não, e achei muito interessante, assim, como coloca o código de ética, né? Porque as pessoas veem aquela coisa muito assim, é tanta coisa pra gente saber em termos de tratamento, de materiais, de tudo, que a pessoa tá, assim, já não sabe mais nem para que lado correr, né? E aí vem aquela coisa holística e tem um monte de gente que opina e que, né, a gente sabe rede social e aquilo vai se perdendo num manto de informações enlouquecidas, né? E aí vem toda aquela coisa holística que a pessoa já olha, tipo uma coisa meio zen, tudo. Então hoje, assim, até achei interessante que tu me comentou, né, Mônica? Que não é aquela questão holística e zen e do ser humano, né? É uma prática, considerada uma prática integrativa e complementar da prática odontológica que a gente faz. Então, ok, eu tenho uma prática odontológica, com uma técnica odontológica, mas eu posso fazer uso dessa prática de forma integrativa e que complemente o meu atendimento de uma forma mais eficaz, melhor. Tu vai promover para o teu paciente, né? Mais qualidade de vida, bem-estar. Os pacientes, de uma maneira geral, eles aceitam muito bem. A pandemia foi algo que eu acho que virou uma chave em muita gente, né? E os pacientes, eles... quando eles chegam até nós, e a gente, nesse sentido aí, né, da odontopediatria, que é muito acolhedor, eu acho que é uma coisa de acolhimento, né? Os pacientes, de certa forma, eles buscam atenção. Eles buscam cuidado, né? Ele tá indo lá, vamos dizer assim, para restaurar um dente, mas, na verdade, ele quer tudo aquilo que tu tá oferecendo para ele. É a tua escuta, ele chegar na sala de espera e bater o papo com a tua secretária. É tudo, né? A experiência. Toda a experiência, exatamente, né? E aí, eu ouvi muitos pais, até hoje a gente ouve, né? Mas assim, ai, adoro vir aqui, adoro vir no teu consultório, tem a vibe, não sei o que e tal. Mas, assim, a hora de sentar nessa tua cadeira, entendeu? Porque os pacientes, de uma maneira geral, não gostam de estar, né? Não é o lugar mais convidativo do consultório, né? Eu né? acho que é mais para adultos, né? Hoje Sim, as crianças que foram sendo tratadas nessas últimas 2 décadas, elas já vêm com prazer. Eu vejo assim, até eu tenho adolescentes assim que eles já ligam, eles já marcam, sabe? Não é nem o pai e a mãe que mandam, eles, sabe, já tem um prazer de estar, que nem tu tem aquele prazer de fazer tua unha, de fazer, né? Eles sempre pensam, ai, te amor, quero estar em dia, sabe? É uma coisa de higiene quase... Eu brinco, né? Porque como eles têm a boca limpa, saudável, às vezes é quase como se estivesse num salão de beleza odontológico, sabe? Em vez de fazer o cílio, as unhas, o cabelo. Então é maravilhoso, porque ele já consegue ver aquilo como um lugar de prazer, de higiene. De saúde, né? De autocuidado. De autocuidado. É maravilhoso, sabe? Quando a gente chega nesse nível, assim, é realmente espetacular. É que isso é uma geração nova, né? Exato, então, exato. Assim, há bem pouco tempo atrás, as pessoas ainda têm muitas sequelas, né? Claro, nós... Da jornada. Exatamente. Eu ainda sou da antiga, sabe? Eu sento tensa.
Como é que é? Eu tive uma amálgama. Não, e eu sento tensa. Agora eu vou começar a fazer uso do floral para ver se eu sento relaxada com aquelas curetas. O acolhimento e bem-estar. Socorro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até quando a gente, né, decidiu, vamos conversar sobre isso, eu quero conhecer, né? Porque eu acho importante, a gente não pode opinar sem conhecer. Ah, não, isso é... Como assim isso é? Tu estudou, tu viu, tu conversou com alguém que fala... Não, mas eu nem acredito. As pessoas não acreditam naquilo que elas nem sabem. E também nem querem saber. Né? Então, assim, quando a gente conversou, eu realmente não conhecia. E até quando falou em floral, e aí eu fiquei com aquela coisa de flores, não sei o quê. E já fiquei assim, até com a cabeça na aromaterapia. Né? Aí tu me disse, não, Mônica, é florais. Ah, sim, florais, né? Quais são as diferenças nessas práticas integrativas complementar, né? Qual é a diferença, assim, do uso de florais para aqueles profissionais que usam de aromaterapia? Ou, Mônica, são duas práticas interessantes, as duas podem te ajudar, são complementares, assim como tu pode sempre ir trazendo alguma coisa diferente. Sim, elas são parecidas, né? Mas são diferentes. É como a homeopatia e os florais também. Às vezes, para o paciente entender, eu tento ser um pouco mais prática, né? E aí eu digo, já ouviu falar em homeopatia? Ah, já. É quase a mesma coisa, um pouquinho diferente, entendeu? Para que ele entenda, claro, porque é algo que já é mais usual, né? E é uma dúvida bem frequente, quando fala, às vezes, paciente floral, ele fala, mas o aroma, não sei o que, é aromaterapia. Então... Floral, flores, aí tu já sente o aroma da flor, daí tu já confunde tudo, bota tudo na mesma sacola. Não pode. Sim, não, na verdade, não. O grande diferencial entre eles é porque os florais, como eu te disse, ele não tem um metabolismo sistêmico. Então, ele não tem efeito colateral, tá? É a principal diferença. É uma principal diferença e uma diferença espetacular. Importante. Os óleos essenciais, né, a aromaterapia, ela trabalha com a essência das flores, assim como os florais. A forma de obtenção delas é diferente, a técnica é diferente. E a aromaterapia trabalha justamente com os cheiros, né, com os aromas. E ela é metabolizada sistemicamente. Tu usa, né, o aroma, quando tu inspira, ele vai, né? Sim, tu coloca aquele óleozinho e a criança aspira, né? Isso. Eu sempre tenho medo que esses óleos deem, assim, uma alergia. Porque nós estamos num estado muito alérgico, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito paciente alérgico, né? E como eu trabalho especificamente com crianças, eu digo, eu não vou ficar testando esses negócios e depois ainda... Tô tentando melhorar o negócio, depois vou ter que tratar a alergia. Então, a minha sugestão sempre, né, é que, falando agora um ladinho da aromaterapia, porque eles trabalham juntos, né? O benefício dos óleos essenciais é bárbaro, né? Tanto quanto dos florais. São princípios diferentes, né? Mas são extratos das flores, né? É a informação da planta, são os benefícios, eu digo, da natureza, né? Claro. Então, só que os óleos essenciais, eles são concentrados e eles têm metabolismo sistêmico. Então, ele pode, sim, causar alergia, ele pode causar alteração de pressão, ele tem efeitos colaterais. Então, não é para todo mundo que tu pode indicar. Diferente dos florais. Tipo, gestante não pode usar óleo essencial, né? Aromaterapia. E já nos florais, tem gestante ali no final da gestação, tu pode dar o floral para ajudar até tem um estudo bem bacana do Einstein, que mulheres gestantes na fase do final da gestação, que fizeram acompanhamento com floral, tiveram os seus partos mais tranquilos em relação ao grupo controle sem uso de floral. Então, tem estudos muito interessantes, assim, sabe? Agora eu vou procurar. Não, eu gostei muito, assim, porque eu acho que tudo que tu possa trazer para dar conforto, para dar uma boa experiência, sem um prejuízo, sabe? Sem tu te arriscar, porque hoje até nisso que estava se falando tanto, essa polêmica das medicações, do óxido nitroso, não entrando na questão do certo e errado, mas é sempre algo a mais que tu pode estar... né? Oferecendo. Mas eu digo assim, essas técnicas, tu pode estar oferecendo também um risco mais. Tu sabe que tu tem que estar de olho na medicação, pode ter uma reação, né? Ali, se tu pode estar assim, com essa leveza, com essa despreocupação, e tu pode ter um benefício, a gente tem que ir mais em busca desse conhecimento. Foi o caso, né, da Jéssica ali, que teria ido para uma anestesia geral. E no fim eu consegui contornar a situação com os florais.
Que pra mim, eu digo, foi ali que eu disse, nossa, é magia. Para as crianças eu falo que é água da fada, entendeu? E, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, quando tu oferece para o paciente ou para a mãe, assim, como é que as pessoas reagem? Porque, assim, eu num primeiro momento ia dizer, Deus, que me perdoe, essa dentista é hippie, né? Porque tem essas coisas, entendeu? Esses pré-conceitos. Por isso que eu digo, agora eu vou trazer a Vanessa que eu quero aprender, não quero mais falar bobagem. Não, e é maravilhoso, e que bom que tem gente que chega antes para ensinar os que querem aprender, né? Então, como é que as pessoas reagem a isso? Tanto o paciente quanto às vezes a família. De uma maneira geral, todo mundo aceita muito bem, tá? Os pacientes acham assim, nossa, mas que coisa legal. Porque, de alguma forma ou de outra, já ouviram falar, mesmo que seja uma confusão com a aromaterapia, né? Assim, mas de alguma Aham. forma ou de outra, as pessoas estão mais, como eu disse, a questão da pandemia virou uma chave. Então, as pessoas buscam atenção, buscam coisas mais naturais. Então, estão abertas, né, a essas Práticas. as práticas, né? A questões mais. Há outras opções. Então, quando eu ofereço, os meus pacientes hoje, todos, não importa se é a primeira consulta dele ou se já é alguém que vem comigo. Agora me lembrei de uma história. Que vem comigo desde da barriga, entendeu? Claro. Eles hoje chegam no consultório. E se eles não estiverem fazendo um acompanhamento floral, porque tu pode depois acompanhar o teu paciente com os florais, tu pode inclusive fazer uma consulta online. Vou fazer uns viagens aqui que eu vou fazendo umas, tá? Tá, não, Minha cabeça tranquilo. vai dando umas viajadas. Claro, Eu mas é tenho- para isso que nós estamos. Eu tenho uma paciente que faz controle, um tratamento de bruxismo, e ela estava bem, usava sua plaquinha, fazia seus ajustes e tal, e ela teve uma crise. Por quê? Porque ela tem uma mãe doente, com Alzheimer, ficou sem uma das cuidadoras, e toda aquela função, ela ficou estressada, não Óbvio. conseguia sair porque ela tinha que dar o suporte naquele horário que a mãe... Então, o que ela me ligou? Ela me ligou e disse, Vá, tô com muita dor, tô assim, assim, assado, não sei o que e tal. Aí, a gente fez uma consulta online, eu mandei pra ela um floral, porque ela tava, né, a placa tava Claro. ajustada e tal, foi uma crise em Claro. função de algo emocional. A gente sabe que o Claro. bruxismo, principalmente, tem um Meu aspecto Deus. emocional muito envolvido, né? Importantíssimo. Então, nesse caso ali, cara, ela não tava conseguindo sair. A mãe, né, ela tava lá cuidando da mãe e tal. Eu disse, não, pega meia hora aí que nós vamos conversar online. Preparei o floral, mandei de motoboy pra ela, ou seja, e ela liga dias depois, Vá, tô conseguindo dormir, melhorou bastante. Então, assim, são recursos que a gente entrega pro nosso paciente, né? Ela não tava conseguindo nem sair de casa, Claro. sabe? Então, assim, os pacientes aceitam muito bem, assim. Eu tenho um paciente oriental, fala pouco, assim, aquele bem discreto, assim, né? Uhum. E aí ele foi no consultório, recebeu o floral na sala de espera. Eu tenho um floral que chama Acolhimento e Bem-Estar, que é uma fórmula, né, para que o paciente se sente relax na cadeira. E eu falo para os pacientes, quem não conhece, diz, toma isso aqui. Aí eles me olham assim, eu digo, não, É uma cachaçinha. mais ou menos. Eu digo, toma o shot aí, que é o shot da felicidade. Eu digo, Só não, deixa eu entender uma coisa. Vamos dizer, esse não teve contato, ele teve ali pré-consulta. Ali, né? uhum. Ele toma ali, esse efeito já vem ali. Sim, tem Pra uma questão aquele- de dose, tá? Então, Tá, assim, isso o que eu que tu quero. toma em casa, no frasquinho, tem uma Ele é bem mais concentração. diluído. Exatamente. Tá. Então, é para um efeito mais a longo prazo. Vamos fazer aqui, não vamos entrar no mérito, tá? Do flúor, mas como é que era o flúor para as crianças, né? Que a gente fazia o bochecho com flúor. Claro. 0,05, uso contínuo, tarará, toda noite, né? Tá. O floral é a mesma coisa, baixa Tá. concentração na Quando é frequência, contínuo. Tá, né? tá, tá. Então, Não, então, claro, tem uma dose maior para já ter exatamente. um efeito. Aí o que a gente tinha, né, o 1,23%, tinha, porque eu digo, Sim. hoje se usa tão pouco no Aham, consultório, né? é. Então, o 1,23% é a dose do copinho no consultório. Sim, Tá? aí depois tem o outro que é em gel, tá, entendi. Então, Verniz, tem o verniz que tem uma concentração maior ainda, tá. então, assim, o que vai ter um efeito imediato, né? É uma concentração maior, vai tomar no copinho de cafezinho na sala de Aham, espera. aham. E aí ele chega e senta. E não é assim, ai, capota. Mas ele fica relax, fica zen. Ai, que entendeu? Não, é delícia. muito legal. Hoje de tarde eu vou lá. Eu vou te mandar um para tu experimentar. É. E aí esse paciente mandou uma mensagem no dia seguinte para minha funcionária, né, para minha secretária, dizendo que ele tinha que compartilhar
Porque, gente, é um amor, porque, assim, são feedbacks que são muito espontâneos, assim, Não, sabe? e que tu merece por toda uma dedicação, porque a gente faz para eles sentirem esse prazer. Então é maravilhoso a gente saber que tá funcionando. Sim, e ele pegou e disse assim, eu preciso contar uma coisa, que eu tenho certeza que foi os florais aí que eu tomei. Porque o meu dia foi igual ao, né, de ser, assim, Sempre. da minha rotina. Mas de tarde, eu tive uma felicidade ímpar. Então, eu tenho que te mostrar a mensagem, porque é uma coisa, assim, fofa, sabe? E ele, assim, é um oriental, uma pessoa que tu, no consultório fala pouco. Eu sou tagarela, eu tento chamar ele pra conversa, Sim. sabe? E ele ali no seu Sim. eixo, né? E aí ele mandou espontaneamente aquela mensagem dizendo que ele teve uma felicidade ímpar, que ele tem certeza que foi depois da consulta, ele fez uma resina. Que ele foi depois da consulta e que foi porque ele tomou aquele floral. Porque ele disse que aquela felicidade que ele sentiu fazia muito tempo que ele não sentia. Então, Sim, era até da tranquilidade, da paz. essa serenidade, entendeu? Que é o que eu digo, é a experiência. Maravilhoso. Como é que tu enxerga, assim, o uso de florais, assim, na odontologia, né? Como é que isso tu acha que vai crescer? Porque a gente é um pouco resistente, povo gaúcho ainda mais. Eu acho que assim, né, para crescer, eu digo, né, as coisas crescem aqui depois que cresceram nos outros estados, né? Mais Uma ou coisa menos. impressionante, porque gaúcho é difícil de sair, né, do seu quadradinho. Muito conservador, vamos dizer assim. Conservador, isso aí. Qual é o potencial do futuro dos florais, assim? Como é que tu enxerga? Olha, o que eu tenho pra dizer é que, pra mim, ele é a cereja do bolo. Entendeu? Eu coloquei ele há quase 15 anos atrás na minha maleta de ferramentas, né, da odontologia. E eu acho que ele só tem a crescer. É uma prática aí, né, consagrada, que tem já, né, a sua validação científica. Tem uma velha guarda, gente. Quando foi regulamentado isso em 2008, teve um trabalho de colegas para Claro. validar isso. Para regulamentar? Né? Isso. Então, assim, essa turma, eu honro muito que essa galera veio antes, abriu espaço. Então, cabe a nós agora ocupar esse espaço, né? Levar isso para frente. Essa galera ralava, se encontrava secretamente de 15 em 15 dias. Eu sei Claro, porque isso era quase uma coisa de bruxa, né? Coisa Então louco, tem que fazer meio entendeu? escondido, Ai. até se consagrar demora. Mas é que nem assim, ó, é como a acupuntura. Na verdade, todo novo tem um desafio, Claro. né? É como a própria homeopatia. Então, foi na época, a homeopatia foi validada como especialidade, os florais como uma habilitação. Só que foi um trabalho dessa turma que já usava as práticas integrativas na odontologia. Entendeu? Então, assim, na verdade, isso não é uma novidade. Ela é uma novidade hoje, assim, por quê? Porque existem corajosos como eu que começou a trazer isso de uma Claro. forma mais sistemática para o consultório. E eu né? acho que a gente que é da área da saúde, a gente quer, assim, e os pacientes também querem, às vezes, aquela solução rápida, aquele remédio, aquela coisa mais, assim, científica, aquilo de farmácia, que tu compra tudo, sabe, muito rápido, né? Tipo assim, eu me lembro, assim, meditação. Ai, tipo, visualiza eu, assim, socorro. E hoje, cada vez mais, né, a gente escuta pessoas, assim, interessantíssimas, né? Que não começam assim um dia sem meditar, sem falar com o seu subconsciente, trazer ele para o consciente para encarar aquele dia da forma que ele decidiu, né? Isso, tipo assim, ai, socorro. Né? A gente grandes achava, empreendedores, claro, né? A mas prática eu vou te deles dizer, de manhã. Eu converso comigo de manhã. Eu converso comigo. Eu Ah, não mas- começo o dia de manhã, tipo assim, tá, vou trabalhar. Não. Eu digo, Mônica, sabe assim, de manhã, vou pro banheiro, ok? Não. Eu digo, Mônica, hoje vamos fazer render esse dia, porque Deus te deu mais um dia, vamos fazer render. Não importa que meu dia vai ser igual a de todos os outros, mas eu já vou assim com aquela gana. E eu já explico pra minha mente que ela tem que estar nessa energia. Porque se eu já vou, ai meu Deus, hoje eu tô morta, cansada, não sei o quê, eu já vou assim. Quando eu me esqueço de falar, pode ter certeza. Então, é trazer até do subconsciente para o consciente. É uma forma de meditar, que é tu parar, respirar e te concentrar. Sabe? Até quando a pessoa tá ansiosa demais e chorando, tu diz, respira, porque... Sabe? Para voltar. Então, assim, são coisas que antes a gente... Ai, socorro. Hoje a gente começa a entender. Por quê? Porque a gente está cada vez com a vida mais agitada, é mais informações... E a gente não pode estar tomando remédio para tudo. Então, a gente tem que começar a conseguir... né, a melhorar essa nossa questão, assim, de ansiedade, de medo, de estafa, de tudo, né?
Então, eu acho muito legal, assim, a gente começar a ter um olhar também, né, para essas práticas que às vezes a gente tem dificuldade, né, de se abrir para elas, né? Por exemplo, hoje eu tenho usado muito laser, tá? Uhum. Assim, para mucosite, Uhum. para afta, né? E a minha sócia usava, eu digo, ai, tá, olha, Associa os amor. florais, dá pra fazer Mas bochecha eu de dizia floral. pro meu paciente, 5, 7 dias, você já vai cicatrizar, aguenta um pouquinho, toma, sabe? Tipo, vai cicatrizar mesmo, né? Mas por que ele tem que estar passando por esse sofrimento? Porque eu não sei, porque eu não me dediquei, porque eu não tô com paciência. Muito bem. Então, minha sócia faz laser, a minha orientadora, Manuela Martins, que é da URGS, é uma expert em laser, agora ela tá até com curso sobre laser. Aí eu digo, não, vou usar. Silvia, vem aqui, tô com um paciente com afta, vamos usar. Tá, botava. O paciente dizia, passou. Aí eu olhava, como assim, passou já? Assim? Não tá sentindo? Não, não tô sentindo. Não, mas essa diminuiu um pouquinho. Não, não tô sentindo mais nada. Sabe, tipo assim, quanto paciente passou pela minha mão que eu dizia, afta dói mesmo, mas é 5, 7 dias cicatriza. Sabe? Então, assim, a gente não pode ter preguiça de aprender também coisas que a gente desconhece, né? Mas, enfim, é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em odontologia, tu tem 24 anos de formato. 24 anos de formado. Ai, o que é esses números? Né? Ai, lindos, maravilhosos, é Não, uma mas jornada, né? são grandes já. Bom, muito bem. Em que momento, assim, porque é uma profissão difícil. É uma profissão que desgasta mental, tem um desgaste emocional, físico, né? Porque haja coluna, né? E a gente tem momentos que a gente, será que é isso? Será que eu quero? Será que, sabe? Em que momento da tua vida, se tu teve esse momento de, que profissão difícil, aquilo, em que momento a odontologia assim ganhou sentido para ti? Sabe aquele ponto de virada do caos para a clareza? Não, isso aqui faz sentido para mim, eu sou feliz, eu tô realizada, eu tô no caminho certo. A minha mãe diz que eu nasci para ser dentista, porque eu já falava isso na infância. Eu também, eu não sabia nem que era odontóloga. Nem eu. Tá? Quando eu fui fazer a minha seleção da escolha do vestibular, eu disse que eu ia fazer odonto, mas na hora de riscar lá, eu pensei no direito, na biologia, na química, do não sei o quê, em tudo que tu pode imaginar. Eu era uma boa aluna, eu podia fazer qualquer coisa. Isso, entendeu? claro. E a minha mãe não tinha me dito. Ela não quis influenciar o que eu da minha infância, né? E daí, quando eu fiz a inscrição, 64 é o número do curso. Eu cheguei e disse, me inscrevi pro odonto. Aí a mãe disse, sim, só podia, porque tu sempre disse isso. Aí eu digo, não me lembrava, tá tudo certo, tô seguindo o propósito da vida, né? Então, assim, eu nasci pra ser dentista. Eu sou realizada, eu sou apaixonada pela odontologia, entendeu? Mas eu sou apaixonada pelo ser humano. Sou apaixonada por essa conexão. Entendeu? Sim, qualquer profissão que tu trabalhasse com pessoas, tu te realizaria. Exatamente. Então, assim, a odonto tem os seus desafios, sim. Ela é extremamente técnica, sim. Mas eu tenho consultório desde que me formei. Tá? Que nem eu, sou extremamente clínica. Tá? Então, assim, sempre tive consultório. Eu fiz o mestrado em 2005. Acabei, porque eu gosto da área acadêmica, eu sempre gostei de estudar e tô sempre estudando e tô sempre, então assim, eu digo, alguém disse assim, mas como tu estuda, não sei o que, eu digo, sim, gente, faz parte, eu amo o que eu faço, então eu não tenho nada para dizer da odontologia do que assim, mas eu tinha essa lacuna, que era como que eu poderia proporcionar para o meu paciente este bem-estar na cadeira que a técnica não me dava. Como eu disse, eu podia ter melhor restauração. Sim, a técnica resolve aquela questão local, mas não a experiência. Exatamente. Então, foi quando eu descobri os florais, que foi meio sem querer, né? Assim, eu fui buscar um recurso que fez sentido. A partir dali, eu disse assim, agora sim, eu trato o ser humano. Eu trato o problema, né? Que é o sintoma, a cárie que chegou lá no consultório, com a técnica. Com a restauração, né? A broca. E com os florais, eu levo qualidade de vida, bem-estar, acolhimento para o meu paciente. Então, é esse diferencial. Uma das coisas, assim, que eu tinha dentro da odontologia, tá? Que mudou quando eu trouxe os florais para minha prática, era assim, eu já tinha 10 anos de formada quando os florais entraram na minha maleta. Eu pensava assim, cara, eu vou ficar a vida inteira, foi um momento de questionamento ali, tá? Eu vou ficar a vida inteira, entre aspas,
tapando o buraco. Porque é algo muito técnico, muito prático, muito protocolar. A nossa profissão é muito protocolar. E os florais me tiram dos protocolos, entendeu? Claro. Então, assim, abre a mente, sabe? Abre os horizontes. O paciente chega lá e ele vai, e ele te fala, e tu diz assim, eu tenho um floral que pode te ajudar a dormir. Não é porque tu tá tratando o cara que tá com insônia. Não, entendeu? Tu tá dando um bem-estar, um apoio, um recurso, sabe? Tu pode acompanhar esse paciente. Então, assim, eu tenho paciente hoje que vai só pra fazer consulta de floral. Eu tenho alunas em São Paulo, que tu disse, realmente aqui no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho é conservador, a gente sabe. Sou gaúcha, né? Mas a gente sabe que a gente tem as nossas... não adianta, claro. E eu tenho uma aluna em Portugal. E as minhas alunas de São Paulo, principalmente São Paulo, que é dificuldade de deslocamento, né? E agora a gente terminou uma das turmas da mentoria e eu faço um fechamento individualmente, né? E aí a aluna me disse assim, Vá, não dá pra gente ficar atendendo só floral. Aí eu digo, tu estudou pra isso, já dá. Assim, nós estamos... Poderia conversar 2 horas, né? Porque a gente vai, eu sempre tagarela, né? Eu também. Amo conversar, porque eu acho que quando conversa, tu ouve, tu vê experiências, tu tem insights, sabe? Tu te dá conta de coisas que tu não tinha visto daquela maneira, enfim. Mas assim, pra gente ir encerrando, gente, porque senão a gente vai, né? Vai dar 2 horas. Mas que dica tu daria pra pessoa que quer experimentar, conhecer esse caminho? Tipo assim, a pessoa que te ouviu hoje, amanhã eu vou botar alguma coisa nesse ponto de floral no meu consultório. Qual é a dica? Qual é o primeiro passo? Para onde é que a pessoa tem que ir? Foi onde eu comecei. Eu fazia, como tu disse, o holístico e tudo isso, né? E imagina, era uma coisa muito fora da casinha. E como é que eu ia dizer pro paciente isso? Então, eu colocava na água da cadeira, no reservatório da água da cadeira. Tem um floral que é para medo de dentista, tem um floral emergencial, o Rescue é o emergencial, que é tipo assim, o bombril dos florais, né? E tem um que é o específico, esse é o clássico do medo de dentista, que é o Mimulus. Então eu pingava no reservatório as gotinhas. E aí o paciente, quando eu usava alta rotação, o paciente já ia ali recebendo um pouquinho do benefício ali e tal. Claro que não é a mesma coisa que tu dá pra ele antes, Tá, né? Vanessa, mas aqui tu tá me falando uma pessoa, por exemplo, assim, amanhã, como é que eu sei que é o Mimulus, aquilo, outro? Como é que eu começo, né? Mônica, tu tem que estudar, tu tem que ir numa farmácia, tu tem que aprender sobre os florais. Como é que a pessoa, amanhã, amanhã não, porque amanhã é feriado, não, não pode falar dia, corta. Dá pra cortar essa parte? Sensacional. Então, amanhã, né? Vou atender no meu consultório. Muito bem. Quero começar. Mônica, primeiro tu precisa ler, precisa passar numa farmácia. Okay. Como é que eu começo? Tu começa... A prática. Tá, tu começa realmente aprendendo sobre florais. É importante a gente... Lendo. Primeiro estudando, tá? Eu vou dizer que eu fiz uma especialização. Hoje eu tenho um curso, uma mentoria para dentistas, que é justamente para a gente focar. É o que te interessa, aplicar na odontologia. Então, eu te digo como tu pode aplicar na odontologia. A dica para quem quer começar a aplicar na odontologia é seguir meu Insta. Vem fazer meu curso. Mas no meu Insta eu já dou dicas, maravilhoso. Entendeu? Então, no Insta eu tenho dicas. Mas é importante. Por que eu dei esses 2 florais? Porque esses 2 florais, tu compra, né, na farmácia e tu pode usar eles... para experimentar, tá? Então, assim, como tu não tem nenhum risco pro teu paciente, né? É importante tu ler, tu entender o que né? Qual é o princípio, qual é a filosofia, né? Os florais têm mais de 100 anos, tem quase 100 anos, eles são de 1930, quando foi idealizado o sistema, é o sistema do Dr. Bach, que foi o precursor dos florais. Ele foi inspirado na homeopatia, por isso que eu disse, eles andam muito próximos, muito né? Próximos. Então, são diferentes dos princípios, mas de ação, né? Mas eles andam muito próximos. Então, o importante é conhecer, saber o que tu tá indicando pro teu paciente. Primeiro ler. Conhecer. Ler. Né? Estudar um pouquinho antes. Buscar informação, é o que tu diz. Buscar. A informação. E seguir a doutora Vanessa. Segue lá, Odonterapia. No Insta. Odonterapia. Odon. Eu coloquei odonto, daí Odonterapia. Maravilhoso. Vânia, eu não tenho como te agradecer. Eu
amei o nosso bate-papo. Eu vejo que a gente teria que fazer outros agora para entrar na especificidade de cada um, enfim, né? Mas eu amei a forma como tu aceitou, a forma como tu disse, não, vamos conversar, vamos falar, vamos... Porque eu acho que esse é o propósito do Odontocast, né? A gente mostrar para as pessoas o que as pessoas estão fazendo, onde é que elas estão se diferenciando. É óbvio que existe um estudo acadêmico, mas a gente sabe que a prática é o que realmente importa. Quem está na clínica quer saber como é que o outro da outra clínica faz, né? Porque a minha mãe é argentina, e minha mãe sempre diz, el papel acepta todo, né? Que, tipo, teórico, que tu escreve tudo lindo, mas na prática, né, a coisa às vezes não funciona bem. Claro que a gente tem que trabalhar com evidência científica, tem que trabalhar com o que já está... no mercado, né, consolidado, mas eu acho que a gente se abrir para novas experiências, abrir a mente para novos aprendizados, com responsabilidade é importante, e estou muito feliz e muito honrada e me sinto uma privilegiada de tu ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente sobre isso, e já estou te esperando para Floral 2. Gratidão, eu fico também muito feliz pelo convite, pela oportunidade, e com certeza vamos continuar conversando.